desculpa por toda a complicação que teve, tá? Foi mal aí. Não, relaxa, é que eu sou muito devagar tecnologicamente falando. Aí o que aconteceu? Eu tenho no meu computador eu tenho duas contas do Instagram, né? Uma que é mais pessoal e uma outra profissional. E essa que a gente estava se falando, que é a profissional, eu não lembro a senha. Então eu não consigo conectar no computador. Aí é isso. Ah, tranquilo, mano. Isso sempre acontece, sempre acontece. Mano, me diz aí, quanto tempo tu tá na dublagem? Vai fazer mais ou menos 7 anos, por aí. Nossa, é muito tempo, muito tempo, né? É e não é. Não, não é? Você não considera 7 anos muito? Cara, é bastante, assim, tipo, dá para você aprender bastante coisa, mas os primeiros 5 anos, assim, 4 anos, sei lá, a gente trabalha muito pouco. Então, eu Uhum. posso dizer que eu comecei a trabalhar mais mesmo, assim, faz uns 2 anos, mais ou menos. Então, Tem, tem, tipo assim, uma certa quantidade de anos que você trabalha e tal, pra tu virar um produtor, ou não? Tu pode virar produtor, tipo, 5 anos já posso virar? Ou você tem que fazer um produtor curso ou e tal? diretor, você diz? Diretor, foi mal, me confundi aqui. Então, na verdade, agora até tem um período, eu não sei agora se são 5 anos ou se são X horas de trabalho de dublagem, e você Uhum. tem que passar por um processo assim para você poder virar diretor. Então não é assim, beleza, completei 5 anos, posso virar diretor. Não é bem assim. Por que que não é bem assim? Porque um diretor precisa ter um conhecimento, além de ter um conhecimento do ofício, né, Uhum. de saber a técnica, de saber o que é estar dentro da cabine ali, gravar e tal, técnicas do como tirar do ator o que ele precisa que o ator dê naquele momento. Ele precisa também ter conhecimentos gerais do mundo, assim, de língua portuguesa, de, enfim, sei lá, um pouco de história, várias coisas, né? Quanto mais conhecimento você tiver, mais rico vai ser o teu trabalho. Mas, tipo assim, vocês dublam escutando as vozes, né, de outros países e tudo mais. Vocês precisam estudar a voz para entender um pouco dela? Ou não? Vocês precisam estudar a língua? Tipo, vocês vão dublar, por exemplo, japonês. Vocês estudam um pouquinho de japonês para saber o que estão Não, falando e não, tal? não. Assim, quando você entende um pouco mais da língua, isso facilita muito, isso ajuda muito. Até para colaborar, às vezes, por exemplo, sei lá, teve uma piada que, putz, o tradutor não sacou exatamente a piada. Então, sei lá, traduziu a frase meio ao pé da letra e não pegou tanto a intenção, né? O que era o significado. Então, às vezes, quem já manja um pouco mais do idioma, já, opa, não, cara, não foi bem isso que ele quis dizer, ó. Daí ele já vai lá e já corrige, assim, né, entre aspas. Já Uhum. Eu, ajuda. eu reparei isso muito com o Glauco Marques. Eu não sei se tu conhece o Glauco. Uhum. Ele dirige One Piece e tal. Cara, o cara ele sabe japonês. Uhum. Ele e o Francisco Júnior. Então ele fala, pô, olha só, esse kanji aqui tá errado. Tem que fazer desse jeito para se parecer assim, assim, assim. Exato. Então é isso. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Sempre, né? Sempre. Uhum. Mas a gente não tem como aprender todos os idiomas do mundo, assim, né? Então assim, o inglês, o espanhol, a gente acaba dominando um pouquinho mais e tal. Quantas horas de trabalho normalmente vocês têm por dia? Isso varia muito. Varia muito. Varia muito de período para período. Eu, no início do ano, eu estava trabalhando muito, assim, estava tendo muita gravação. Essa semana foi bem sossegada, tive pouca. Então, varia muito, assim. Não tem uma média Uhum. de hora. Tipo, quando vocês vão dublar Attack on Titan e tal, pô, mano, tu arranja, mano. Arranja é muito boa, ela é incrível. E vocês dublam vários episódios consecutivos? Tipo, a gente vai dublar até a noite? Ou vocês têm, pô, vamos dublar 10 episódios hoje? Geralmente, isso também vai variar de acordo com o quanto o personagem aparece naquele episódio.
Então, Uhum. sei lá, às vezes tem um episódio que ela aparece muito, que ela fala pra caramba, assim. Então, naquele dia, a gente não vai conseguir fazer muito mais, assim. Às vezes a gente vai fazer, sei lá, dependendo, vai fazer 2 episódios. Na, ou quando ela aparece pouquinho, a gente faz 4. Então, depende muito da demanda mesmo, do quanto. E aí também a gente vai ver quantas horas que a gente precisa, né? Por exemplo, ela aparece um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ela aparece um pouquinho em 4 episódios. Ah, então beleza, 1 hora a gente mata os 4 episódios. Ou não, Uhum. cara, ela fala pra caramba, então a gente vai precisar marcar 4 horas. Aí beleza, então a gente marca 4 horas. Perguntaram aqui, só um adendo aqui. Eu faço pergunta das pessoas aleatoriamente quando a conversa, quando dá para perguntar. Um cara chamado W. Danny Spider, ele perguntou se você prefere dublar um protagonista ou uma secundária que aparece bastante. Ah, cara, eu acho que não tem muito como falar assim do que a gente prefere, sabe? Porque é tudo massa de fazer, sabe? É tudo legal de fazer. É claro que assim, um protagonista, mas mesmo, mas aí depende também, porque se for um secundário que aparece bastante, você tem um desenvolvimento desse personagem ao longo da história. Então você pega vários momentos dela. Então, putz, você pega ela mais triste, você pega ela mais brava, você pega ela mais pensativa. Então é legal que você vai tendo essas nuances do personagem, podendo trabalhar tudo isso, né? Sim, Então e. isso, Não, foi mal, pode falar, pode não, terminar então de assim, falar. isso é legal desses personagens grandes assim que te possibilitam essas coisas, né? Uhum. Qual foi o personagem que tu mais gostou de interpretar? De anime, assim, você interpretou o Jovem Midoriya e a Range? Ou você interpretou mais? Não, o Jovem Midori eu não fiz, eu fiz arranjo só. Ah, tá, beleza. Então, você interpretou a Range? Interpretou quem mais? No Attack on Titan só arranje. Não, eu tô falando em outros animes e tal. Ah, em outras. Agora foi lançado um na Netflix também, que é o Dota 2, que eu fiz a Mirana, a Princesa Mirana, Uhum. e fiz o My Hero Academy também, eu fazia o 13. E, e aí fiz outras pontinhas. Fiz. Ai, eu sou péssima para título e para nome de personagem, gente, eu esqueço, assim, eu sou péssima. Mas, cara, a Range eu tenho um carinho, assim, porque ela é muito divertida. É muito divertida. Eu me diverti pra caramba fazendo, assim. Sim, ela é incrível, mano. Ela é incrível. Ela é uma É personagem muito maravilhosa. divertida. Porque ela é muito séria, ela é forte, né? Tipo, mas ela é daquele jeito muito louco e grita. Ah, é muito divertido, eu adoro. Sim, ela é muito viciada em Titãs. Ela é muito legal. Na minha opinião, ela é um dos melhores personagens que tem lá de Attack on Titan. Ah, cara, eu também acho. Cara, ela é a sua personagem mais famosa que tu já fez? É, é. E pra você, você conhecia o anime antes? Não conhecia. Daí eu comecei a gravar, daí me contaram da história e tal, e também da importância, né? Porque tem o mangá e tudo, eu não tenho o hábito de ler mangá. E daí eu fui atrás para assistir, né, o que já tinha sido feito e tal, para eu ver o que que era, como é que era a pegada, assim. Falei, Uhum. cara, que divertido, ela é muito maravilhosa. Cara, tem muita gente que, tipo assim, tem muita gente que olha o anime e acha muito brutal. Aham. E é, e Porra, é. é pra caramba, é pra caramba. E a minha pergunta é, um dublador, quando ele não gosta de algum desenho que ele vai fazer e tal, ele aceita não dublar? Por conta que, e, tipo, tem muita gente que não gosta, né, de muito desenho que dubla. Cara, eu não sei, assim, eu acho que talvez. Eu nunca passei por isso, tá? Eu tô dizendo, assim, talvez, sei Uhum. lá, se tem uma pessoa que odeia dublar filme de terror, talvez não, já avise, né? As pessoas já saibam, ai, cara, é filme de terror, não, então obrigada, não vou aceitar. Mas eu não sei, assim, faz meio parte da gente
fazer um pouco de tudo, né? Então, até porque a maioria das vezes a gente não sabe o que a gente está indo dublar, né? A gente chega lá na hora e aí é que a gente descobre. Então, não tem muito como a gente selecionar o que você gosta, o que você não gosta de dublar, sabe? Uhum. E, inclusive, você já dublou filme de terror? Já, uma série de terror, que Qual que é o a... nome? Meu Deus, qual que é o nome? Caraca, bicho, não vou lembrar. Tá na Netflix. Tava, pelo menos, né? Não sei se já saiu, faz muito tempo isso. Nossa, Ah, esqueci. não, não é uma série recente? Tem uma série Não, recente coreanas, né? não, ela é meio antiga, mas eu não vou lembrar o nome. Faz muitos anos que eu gravei. E aí, o lance do negócio do terror é que, além das imagens horríveis, né? Que você fica assim, meu Deus, eu não quero ver, gente. Pode dublar de olho fechado, não quero ver. É só grito, né? Você grita loucamente, assim. Esse eu tive, tipo, sei lá, eram 80 falas lá. Eu falei 12 das 80, o resto tudo eu gritei. Pô, inclusive, se você já sabe como é as cenas e já fez ela muitas vezes, você poderia dublar de olhos fechados? Você sabe como é que é a cena, como é que ela funciona? Você poderia, não poderia? Cara, mais ou menos, porque assim, a dublagem é você colocar o som na imagem, né? É você colocar uma voz na imagem. Então, dublar de olho fechado, você não vai estar vendo o movimento da boca, o tempo e tal. Então, mas, cara, dependendo, sim. Eu acho que se você, sei lá, é uma cena muito horrível que você não quer ver, você meio que decora ali, sei lá, e vai, com fé. E como que foi, mano, pra você, tipo assim, vocalmente dublar terror, mano? Deve ser tenso, deve ser É difícil. cansativo, é cansativo. É cansativo, porque, cara, é muito grito, assim, é muito grito. Então, e é aquele desespero, né? Tipo, é aquele grito de desespero. Então, é cansativo. É igual, por exemplo, você fazer game de guerra também, assim, às vezes você fica ali, porque beleza, você vai na técnica até um tempo, mas chega uma hora que não tem, o corpo cansa, né? Você querendo ou não, por mais que você tenha uma técnica e tal, é musculatura, então, chega uma hora que detonei, assim, a voz, ainda bem que era tipo uma sexta-feira, daí no sábado eu ia poder ficar quieta, e deu tudo certo. E quanto tempo que é pra dublar algo de terror? E, mano, deve ser uma gritaria imensa É uma lá no gritaria estúdio. imensa. É um desespero. Mas assim, então é a mesma coisa do depende muito, Uhum. porque se você vai fazer o protagonista, se você vai falar mais, se você vai falar menos. Então, não sei te dizer exatamente quanto tempo assim leva para dublar. Qual foi o maior tempo que você já ficou dublando alguma coisa? Direto assim, Direto. Aham. 4 horas e meia. Quatro Ah, horas. uhum. É bastante, cara. É bastante. Cara, deve ser muito. É puxado. E, sim, eu fico pensando por conta que depois a voz deve doer muito, né? Você Cara, fica tanto doer tempo muito lá. até que não, porque se tá doendo muito é porque alguma coisa muito errada você tá fazendo, assim, você tá fazendo alguma força muito a mais, mas fica muito cansada. Eu, pelo menos, fico muito cansada. E não só a voz, eu fico fisicamente cansada, porque e mentalmente cansada, porque a dublagem é um trabalho que exige muita atenção. Ele é milimétrico. Então você Uhum. tem que estar muito atento ao que você está dizendo, muito atento à respiração do personagem, ao original, ao diretor, tudo isso. Então você fica naquele estado de alerta o tempo todo, né? Então, putz, se ficar 4 horas e meia assim, pelo menos para mim, eu acho é bem cansativo, assim, é bem puxado. Tem gente que dubla, assim, os fones de ouvido? Tem gente que dubla? Sem fone de ouvido não dá muito para dublar sem fone, porque você precisa ouvir o original. Sem fone você não consegue Uhum. ouvir o original. E você precisa, é a forma que a gente tem de se comunicar com o diretor. Então, se você tiver sem fone, você não consegue se comunicar, você não consegue ouvir o que a pessoa está dizendo do outro lado. Vamos dizer que eu faço uma animação brasileira
e tudo mais, e daí tem o dublador. Você acha que seria muito mais difícil alguém fazer uma voz original do que ouvir aqui e tentar, tipo assim, fazer a sua própria versão? Eu acho que você entendeu muito, eu tô me bugando aqui, não sei se você conseguiu entender muito Entre bem o que eu dublar e quis voz dizer. original, você É, achando o que é mais sim. fácil? Cara, eu acho que são dois trabalhos diferentes, cada um com o seu desafio. A voz Uhum, original te dá mais liberdade de criar, né? Então, você vai fazer aquela voz, aquele jeito do personagem falar, o temperamento do personagem, tudo a partir das informações que o diretor te passou, do roteiro e tal. Quando a gente vai dublar, a gente tem que ser o mais fiel possível ao que já está pronto, né? uhum. Então, você tem uma criação até certo ponto, né? O ideal seria você conseguir chegar o mais próximo possível do que aquele ator fez. Então, eu acho que não tem muito o que é mais fácil. Eu acho que é tudo bem desafiador, na verdade. Cada um no seu jeito, né, de ser. É complicado, tipo assim, por exemplo, eu sou um diretor e eu falo pra você, eu quero uma voz assim, 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 e você fazer aquela voz, como você sabe que aquela voz é perfeita pro seu personagem? Cara, eu acho que a voz perfeita aí também depende, né, do que está sendo feito no original e, e depende muito também de quem é o diretor, né? Porque o que é perfeito para um não vai ser perfeito para o outro. Então, às vezes você acha, por isso que é tão importante também ter o diretor, porque às vezes você acha que você está arrasando, que você está super fazendo igual, e quando você vai ver, você não está fazendo nada daquilo. Então, o diretor já vai te direcionando, vai te mostrando onde é que é. Então, isso é muito relativo. Eu acho que o perfeito, não sei se perfeito existe, mas existe o que combina muito bem, né? Uhum. E eu acho que você viu muito, tipo assim, com a comunidade de Attack on Titan, por conta que eu não, você tá na comunidade de anime há muito tempo, ou não? Não, não, Não? não tô. É, tem esse problema, né? Eu acho que esse problema de tudo, que é qual é melhor, anime dublado ou anime original? Tem muito esse problema. O pessoal sempre fala que anime dublado não é parecido com o original. Mano, é óbvio que não é parecido com o original, né? Até porque ontem que ninguém sabe falar japonês aqui. Então Não, e não. eu acho que assim também tem outra coisa. A forma de se expressar no japonês é muito diferente da forma de se expressar no português. Uhum, Então, se você escuta, eles têm uma força, uma coisa que se a gente for seguir aquilo, vai ficar uma caricatice para a gente, né? Porque pro que a gente está acostumado de ouvir de fluência do idioma e tal, que vai ficar um negócio muito estranho, né? É igual sim. você ouvir um alemão falando Heinz, Heinz, que parece que eles estão brigando. E aí, então tem algumas coisas que realmente a gente não tem como ser tão fiel, porque são línguas diferentes, são expressões diferentes. E a Uhum, dublagem não é só você traduzir para o português, né? É você trazer para a cultura brasileira e sim. tal, no caso, aquela fala, né? Uhum. É você adaptar a língua pro nosso jeito. Inclusive, eu estava conversando terça-feira com a Thay Marciano, não sei se você conhece essa dubladora, a Thay. Cara, ela falou a mesma coisa, por conta que ela tá dublando o Overlord, e ela falou a mesma coisa. Ela falou que aqui no Brasil seria muito estranho a gente fazer aquelas expressões mega exageradas que os caras É! fazem. E eles têm uns sons estranhos, umas coisas que não é nosso. Então, às vezes Uhum. a gente vai, se a gente for fazer igual, vai ficar bem esquisito também. Então, então acho que a gente tem esse conflito, assim, né, de fazer uma coisa que é um português, ao mesmo tempo que não vai ficar igual ao original, porque não vai ficar igual mesmo. Mas. E aí também tem essa questão do gosto, né? Que é muito particular. Poxa, eu gosto de ouvir o japonês, eu gosto de ouvir aquela expressão, eu gosto de ouvir o português brasileiro. E tudo bem, né? Cada um escuta do jeito que Ah, prefere. é claro, e tipo, os japoneses gritam muito. Muito. Gritam bastante.
Não ia dar pra gente dublar. Não ia dar. Gente, Ficaria estranho. é muito engraçado, assim, você escuta umas coisas. Eu tava assistindo uns, eu adoro o Estúdio Ghibli, né? Que não é Ghibli, é Ghibli, eu nunca sei como é que fala É certo. Ghibli. Então, na verdade, eu descobri que não é Ghibli que fala. O certo é Ghibli, Ghibli ou Ghibli, agora eu não lembro. Enfim, tem um amigo meu que fala japonês, ele tava me corrigindo lá, me explicando, e me deu uma aula, mas eu não me lembro. E, gente, aí tem umas coisas muito engraçadas, assim, umas reações, umas coisas que é muito legal você ver, assim, a diferença, né, da expressividade de cada lugar, assim, eu acho muito bacana. Inclusive, eu te recomendo as viagens de Chihiro. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, mano. É perfeito. Uma loucura. O meu amigo Totoro, gente, também fiquei apaixonada. Muito bom. Cara, Viagem de Chihiro é muito bom. É muito bom. E eu já assisti Pônio também. Eu assisti Pônio também Pônio. maravilhoso. E o que eu acho genial nesses desenhos é que é assim, gente, a peixinha virou uma menina e tudo bem. É isso aí, assim, Uhum. normal. Sim, é normal, mano. É tipo, só que quando eu assisti no lançamento. Eu assisti no cinema. Que Eu era legal. ainda criança, ainda era criança. E eu não entendi nada. Eu não Nada, entendi nada. porque é Tem, uma loucura, é uma viagem. tem muita gente que fala que ainda não entende, mesmo depois de adulto. Ah, eu achei muito legal. Mas eu acho que tem umas coisas também que não tem que entender, sabe? É mais, cara, o que que ele te fez sentir? Como é que você ficou quando você assistiu essa obra, sabe? Não é Uhum, tanto você entender o enredo, por que que aconteceu. Claro que é importante a gente pensar também, né, nessas coisas, mas é legal também você se deixar só sentir, né, as sensações que aquela obra te causou. uhum. É a mesma coisa que eu penso. Tem muita gente que assiste as coisas e não sente nada. E daí eu penso, como, mano? Como tu Como? não sente? É. É Nem pra que seja isso. raiva, nem que você fale assim, meu Deus, que coisa ruim. Credo. É tipo aqueles caras que falam, pô, mano, tu tá chorando com desenho? Claro, mano. Claro que eu Claro, tô. gente. Meu Deus, eu choro horrores. Nossa, eu choro muito. Cara, é muito bom chorar com desenho. É bom Nossa, demais. choro. É, eu chorei 3 vezes. Eu chorei uma vez com Attack on Titan, mais por conta que eu chorei por conta de uma cena muito foda, que foi a cena do Rainer e do Bertoldi se Uhum. revelando titãs. Cara, muito bom aquela cena. Uhum. Inclusive tu terminou toda o Attack on Titan. Eu não quero te dar spoiler aqui, por conta que eu sei que vocês só dublam os personagens que vocês fazem, então eu posso te dar um É. spoiler. Não, mas pode me dar spoiler. Mas aí você vai dar spoiler pra quem não viu, será? Que vai assistir? Eu acho que todo mundo já viu. Acho que todo mundo já Gente, viu. fica aqui o aviso, então vai rolar um spoiler. Senão você dá uma pausinha aí e acelera o vídeo. Ah, Não, eu só tô falando que o Rainer, eu não sei se tu sabe, mas ele é o Titã encoraçado e o uhum. Bertoldi colossal. Sim, Cara, sim, sim. Não, isso sim, aí já foi. aquela cena foi tão boa que eu chorei de tão incrível que foi. É. Cara, foi muito bem produzida aquela cena. Foi muito bem. E também chorei com One Piece, também chorei com Steins Gate. Mano, qual é o seu anime favorito? Qual é o seu anime favorito? E qual é o anime que você amaria dublar alguma vez? Cara, olha, um que eu gosto muito, que acho que foi o que eu entrei no mundo do anime, assim. Eu não, como eu te falei, eu não sou uma super entendida de anime, Claro. assim, eu não assisto Não, muito. tudo bem. Mas um que eu adoro é o Avatar, cara. Eu acho tão maravilhoso. Eu adoro. Sim. Eu, E eu, eu não acabei ainda. Eu não acabei. É bom. Você recomenda? eu adorei Avatar. Eu não assisti o filme que disseram que o filme é ruim, aí eu não assisti. Eu Muito ruim. fiquei, eu preferi manter a magia do anime, que tá garantida aqui no meu coração. Mas aí eu acho que eu fui até a Lenda de Korra, que aí já é tipo a segunda temporada lá, né? Uhum. Depois, né? E não sei se tem mais, se fizeram mais episódios além disso, Acho que não, acho que não. nesse universo, né? Uhum. Mas, cara, o que que eu gostaria de dublar? Ai, cara, eu acho que eu gostaria de dublar algum do Estúdio Ghibli mesmo, assim. Que eu acho muito lindo. Adoro. Uhum. Acho que é um universo muito.
eu gosto dessa sutileza dele, sabe? Que é essa coisa da beleza, da natureza. Se você for reparar, sempre tem alguma cena que é a natureza acontecendo. É o som do grilo, é o som do passarinho, é o som da água. Eu acho isso muito lindo, sabe? Cara, é muito legal. Eu amo essas cenas assim, É onde maravilhoso. é incrível, é incrível. Inclusive, você tá falando da adaptação de Avatar e tudo mais. Eu não sei se você já viu alguma adaptação de anime, live action. Você, Não sei, acho não? que não. Tipo Death Note, alguma coisa Ah, assim. então, Death Note eu tava assistindo ele anime, mas eu, na hora que eu cliquei, eu comecei a ver a série. Eu falei, não é isso que eu quero ver o anime. Daí eu comecei a ver o anime, acho que eu tô, sei lá, nem lembro, que eu já tô mais pra frente lá nos episódios, mas eu não lembro onde é que eu tô. Mas eu não assisti o live action. Não, não Aí eu sempre, assiste. então, cara, eu sempre fico com o pé atrás, assim. Aí eu prefiro ficar com o original, assim, sabe? Uhum. É que o problema do live action é que, em vez do Kira ele ser inteligente, ele é um garoto que só fica gritando mesmo. Ah. É, Porra, isso aí tirou descaracterizou completamente o personagem. sim. No final, os caras mudaram totalmente, fazendo algo nada a ver. Se Uhum. quiser, eu te conto o final, se tu não for assistir. Não, eu acho que eu ainda vou assistir. Mas se você quiser contar também não tem problema. O Kira morre no final. E é Ah, mas isso. isso já É, é meio o, óbvio, o L mata ele com um caderno. tá? Com o caderno. Com um caderno. E vai ter o segundo filme, que não faço ideia de como vai ser. Ah, não, mas peraí, isso eu já vi. Ah, eu já cheguei nessa parte, mas ainda tem umas coisas. Nessa parte do Do anime, anime, você tá dizendo do anime, não, né? não, no anime isso não acontece, não. Não, mas no anime ele. Bom, no anime ele. A gente vai ficar dando spoiler das coisas aqui, menino? Desculpa, tá? É que tu já assistiu, né? Tu já assistiu anime e tudo mais. Já assisti, mas É, tá. qualquer coisa, me desculpa, me perdoa mesmo. Mano, como é que tu começou na dublagem? Cara, então, na verdade, eu me formei em artes cênicas na UNB, em Brasília, e, e aí eu tava naquela de assim, o que fazer, né? Para onde seguir, né? Sei lá, se era teatro, cinema e tal. Mas eu sempre achei muito incrível essa coisa do dublador ter que passar todas as emoções, todos os sentimentos, tudo só pela voz. Eu achava isso um trabalho muito incrível, assim. E Então, eu é, saí da UNB, em 2008, fiquei uns 2 anos trabalhando em nada a ver, assim, com nada, com teatro, quer dizer, nada a ver e tudo a ver, na verdade, porque eu trabalhei numa livraria por 4 anos e foi genial. E só que em 2011 eu vim para São Paulo para fazer um curso na Unidub. Eu fiz um intensivo para ver assim, né, como é que era e tal, se era isso mesmo que eu queria. E aí eu conheci um cara que acabou virando meu amigo que a gente acabou vindo morar junto e veio para cá, um olhou para cara do outro e falou: "Cara, quero fazer isso da vida". Aí ele falou: "Também. Vamos, vamos". Aí a gente ficou um ano se conhecendo, se planejando e veio em 2013 para São Paulo. que da hora. E aí, daí também fizemos mais alguns cursos e tal. E foi assim, cara. E aí foi metendo as caras, assim, né? Fazendo curso e indo nos estúdios. E foi assim. Foi na cara e na Uhum. coragem mesmo. Inclusive, se tu trabalhar numa livraria, tu pode levar um livro para casa de graça? Ou você tem que pagar? Emprestado. Emprestado, a gente Ah, podia emprestar o uhum. livro e devolver. Mas a gente tinha desconto daí para comprar, né? A gente não pagava o preço cheio, tinha alguns descontos. Da hora. Isso é da hora. Genial, maravilhoso. Nossa, Você se lia muito? lia, cara. Assim, a gente acaba não conseguindo ler o tanto que quer, porque a gente fica trabalhando o dia inteiro Uhum. também, né? É puxado, é cansativo. Mas, nossa, aprendi muita coisa de música, de literatura, de filosofia.
É uma experiência incrível, assim, trabalhar numa livraria, cara, foi muito incrível. Tu falou que tu fez teatro também, né? Tu falou que você É, fez. E todo mundo que já foi dublador ou fez teatro? Tu acha que é essencial? cara, é essencial. Eu acho que é essencial. Inclusive, eu queria, no ano passado, eu estava querendo voltar, mas por conta da pandemia e tal, não foi possível, né? Que Uhum. depois que eu saí da universidade, eu continuei um ano mais trabalhando com teatro e depois eu parei e, e tô fora do palco faz muito tempo, assim. E Uhum. é fundamental, cara, porque te dá mais ferramenta mesmo, bagagem de interpretação, de se virar com o texto e tudo, sabe? Então é Uhum. importante, sim, passar pelo teatro. Mas você também já fez curso de dublagem? Sim, Ou você... sim, fiz Ah, vários. Aham. uhum. Ah, eu acho que é legal. Pode falar. Não, foi mal, vou te falar. Não, eu que eu falo que eu acho que é legal fazer um curso porque é outra técnica, né? Então você tem que aprender isso também. Uhum. E como que funciona o curso de dublagem? Depende da escola, né? Depende de onde você vai fazer. Mas basicamente eles vão te ensinar ali o que que é o texto, né? Como é que são divididos os anéis, passar, como é que você ensaia, como é que você assiste, como é que você ensaia, como é que você grava, esses códigos assim, né? Do como fazer e testar vários tipos de produto, né? Um desenho, um reality, um longa, um filme alemão, sei lá, um filme russo, para você já ir também experimentando outras sonoridades e tudo e ter essa noção. E, cara, assim, eu acho que eu nunca fiz essa pergunta para nenhum dos dubladores que vieram até aqui, que foi os efeitos sonoros. Tipo assim, como é que vocês sabem exatamente como fazer, tipo, efeito sonoro de quando alguém leva uma facada, sabe? Daí vocês, Ah, meu filho. daí vocês vão lá, como é que vocês Mas é fazem? isso, você tem que imaginar e ver, e até ver como que o ator faz, né? Porque, por exemplo, uma coisa. Você vai colocar uma força, né? Levou um tiro, sei lá, uma batida. E vai. É isso. Então é engraçado, porque às vezes você está fazendo uma força que não existe, né? São esses que são os desafios, assim, né? Uhum. É que eu fico pensando, tipo assim, o cara falando assim, bom, você foi atropelado, então faça um som de que você está da batida. Sendo Faça um som. atropelado. Sim, e Exatamente. tipo, daí você pensa, tá, mas como é que eu vou fazer isso? Eu nunca fui atropelado. É bem isso. E tem horas que é engraçado, porque geralmente você vai colocar coisa ali, tem um som, né? O cara foi atropelado, o cara vai fazer, sei lá, X barulho. Só que tem horas que a imagem tá rolando, o cara só abre a boca e não sai um som, ele não faz um som, mas tá uma Uhum. boca gigante ali aberta. Então a gente tem que colocar. Então aí às vezes a gente tem que inventar um som mesmo, assim, do que cabe naquela boca, porque senão fica esquisitão aquela boca aberta lá sem nenhum som. E quando, tipo assim, vocês vão fazer um grito exagerado, tipo, em filme de terror e tudo mais, tipo, vocês têm um exercício para fazer, tipo, não, um grito exagerado não, um grito desesperado. Eu acabei invertendo aqui as bolas por conta que a gente tá falando de anime. Então, como é que vocês fazem um grito desesperado, sabe? Por conta que é um grito desesperado, tem que ser real aquilo, sabe? Como é que vocês Cara, fazem? você grita. É assim, gritando, a gente faz gritando mesmo. Eu acho que é isso. Você vai entrando também. Tem algumas coisas que você não pensa muito na hora de fazer. Por isso que é importante você testar e você fazer um teatro, porque você vai testar essas coisas no teu corpo. Então, tudo Uhum. isso é memória. Tudo isso, depois, com o tempo, você ativa aquilo de forma até inconsciente, enquanto você está trabalhando. Então, às vezes, por exemplo, um grito desesperado, também, às vezes, a cena vai num crescente, que você vai embora. Então, você grita loucamente mesmo.
Você já falou que você dublou muito jogo de tiro, né? Uhum. Qual que é a diferença de dublar um jogo de tiro para Attack on Titan, a não ser matar Titã? Mas qual é a diferença? Tem alguma diferença, já que os dois são de guerra, praticamente, né? Eu acho que uma diferença desses jogos de tiro é que eles são muito repetitivos. Uhum. Então, por exemplo, o Attack on Titans, por mais que tenha uma voz de comando e tenha grito e tenha essa coisa toda, tem um momento em que acontece isso, não sei o que, os bichos se batendo e tal, mas na hora de gravar um game desses de guerra, você tem comandos repetitivos porque você tem várias possibilidades da mesma cena. Então, por exemplo, tinha um lá que eu tinha que gritar: inimigo no barril vermelho! Inimigo no barril amarelo! Inimigo no barril azul! Inimigo no barril verde! Tipo assim, a mesma coisa, só que com localizações diferentes. Então, isso acaba ficando cansativo, porque você está ali naquele extremo por vários momentos seguidos, assim. Então, isso é uma coisa puxada. E vocês têm que fazer, tipo assim, a mesma cena várias vezes daí? Tipo, só mudando algumas coisinhas É, e tal? Tipo, esse no exemplo game, do sim. barril que tu deu. Por exemplo, tive uma lá que eu morri de 3 vezes, de 3 formas diferentes. Eu morria queimada, eu morria esfaqueada e morria com tiro. Aí eu tinha que fazer as 3 mortes da personagem. Cara, como é que é, tipo, você fazer alguém gritando, tipo assim, morrer queimado, sabe? Nossa, é Deve, desesperador, é desesperador, sim, é bem desesperador. deve ser muito diferente de, tipo, tu fazer alguém que tomou um susto, sabe? É, porque E, um tiro, por exemplo, é uma coisa rápida, né? Sei lá, uma coisa mais aqui, sei lá, a facada, né? Uma coisa aqui. A queimando é agonia, né? É um grito que. Ave Maria. qual foi a voz? Não, qual foi a voz, não. Qual foi a língua mais complicada que você já teve que dublar? A língua mais complicada. Cara, eu acho que foi um filme russo. Uma vez eu Nossa. fiz um filme russo e eu lembro que a personagem falava era uma falona enorme e chegava no meio e aí daqui a pouco ela parava de falar, mas o texto continuava e eu pensei, meu Deus, onde é que tá? A sorte que tinha uma hora que ela soltava lá, não sei o que, market. Aí eu falei, meu Deus, beleza, aqui, mercado, ok. Porque de resto, gente, sei lá. Pô, e os russos falam rápidos, né? Eles Sei são lá se eles rápidos. falam rápido, mas é que assim, é uma língua que é tão distante do meu entendimento que tá, porque a gente sempre tem a gente sempre acha que o nativo fala rápido, né? Mas se você for falar Uhum. com a gente for falar com outras pessoas, eles vão achar que a gente está falando rápido também, né? É só a fluência normal do que eles entendem. Mas, cara, eu acho que russo foi o mais puxado. Inclusive, vocês usam o fone aqui para entender a entonação da voz e tudo mais, né? Uhum. Só que os russos, eles falam muito rápido. Então, como é que você conseguia entender? Não consegui. Ah, mentira. Não consegui entender nada. Não, brincadeira. Não, aí tem muito do você entender o contexto da cena, entender e ir na expressão também, né? Da personagem, do ator, da atriz e tal, né? E Hum. você entendendo o que que é. Então, aquilo, muitas vezes a musicalidade da língua vai ser muito diferente. Então, a gente vai fazer na musicalidade do português, né? Uhum. E, mas aí vai no entendimento do que é a cena mesmo. E esses filmes russos, eles são lançados aonde? Eu nunca vejo. Eu nunca vi nenhum filme russo. Ah, às vezes tem coisa, tem a Netflix, eu não sei assim onde que. Esse eu também não lembro o nome, porque faz também 1000 anos que eu gravei. E mas tem ou em streaming, ou às vezes até para você comprar, né? Antes tinha DVD, na minha época tinha DVD, né, gente? Agora, sei lá, agora é tudo na internet. Então tinha DVD e tal. Então tem aí. Hoje em dia é aluguel online, né? É, tudo online. Na sua opinião, qual é melhor, DVD ou online? Ah, eu acho que depende, né? São rituais diferentes, eu acho.
DVD é legal para quem tem, assim, que nem a minha mãe tem lá trocentos DVDs, ela adora, assim. Daí ela, vou rever, então ela assiste e tal. Esses dias eu tava lembrando, uma amiga minha postou um negócio falando das locadoras, né? De quando você tinha Uhum, locadoras de DVD, que sim. era um evento você ir na locadora. Então você ia na sexta-feira de noite, você ia lá e escolhia 4 filmes para assistir no final de semana e comprava umas tranqueiras para comer e ia ser feliz no final de semana, entendeu? E então é diferente, eu acho que não tem melhor e pior, depende do que você gosta. Uhum. Eu tava vendo nesses dias um vídeo do Wendel Bezerra e ele falou sobre uma coisa da Amazon lá, de, tipo assim, fazer um simulador de voz para dublagem. Eu não sei se tu já viu isso. Eles fazem um simulador de voz, daí simula uma voz e tudo mais. Você acha que um computador conseguiria simular totalmente uma voz humana ao ponto de conseguir dublar exatamente, tipo assim, perfeitamente como o humano faz? Olha, eu sinceramente não sei. Eu não duvido da capacidade do ser humano de criar uma inteligência artificial que seja capaz, assim. Eu não duvido. Mas a gente tem alguns dificultadores, ou não sei se são dificultadores, mas alguns desafios aí que é mesmo a entonação, a pausa, essa suspensão do tempo de falar, né, dessa intenção. Porque não é só você juntar um monte de letrinha e falar as palavras, né? Tem toda essa de subtexto, né? Então eu não sei se algum dia eles vão conseguir fazer isso, mas eu não duvido. Mas eu acho que talvez demore um pouco. Ah, acho que vai demorar bastante até. É. Por conta que estão eu, assim, eu acho que eles podem fazer isso, mas não o tempo inteiro, sabe? Porque eu acho que ainda você pega algumas coisas. Esses dias eu estava lendo uma notícia e tinha assim: ouça a notícia. Aí você dá o play e é um leitor da tela lendo. Tem momentos que fica muito parecido com uma pessoa falando mesmo. A Aham. maioria é, é insuportável de ouvir assim, porque é uma máquina lendo. Então eu acho que por enquanto o fator humano ainda é bem importante assim. Acho que Acho que em tudo que envolve voz, o futuro humano vai ser bem importante. Até por conta que o computador ele vai simular uma voz, então ele precisa de uma voz um para banco ele de simular. dados. Ele precisa É, de um banco de dados. É. sim, eu acho que se isso tivesse, os caras iriam pegar a gente para falar algumas coisas lá para o computador ir processando e tal. Tipo assim, grita, daí o computador vai lá, processa o grito e depois consegue simulá-lo. É, Acho que vai ser tipo isso. é. Mas eu acho que não é Mas uma. olha, gente, os áudios estão aí, né? O que estão fazendo com as coisas que a gente está gravando, sabe Deus também, né? Então, vai ver, os caras já estão criando esse banco de vozes com o que a gente está falando aqui, a gente não está nem sabendo. Então, sei lá. Ah, se é que tem muita coisa hoje em dia que a gente não sabe, né? É. Então, até por conta que a internet é um lugar misterioso. Os caras podem fazer coisas secretamente e a gente nunca vai saber do que está sendo feito. Mano, me diz uma coisa. Qual foi o personagem mais difícil que tu já fez? Mais complicado? Cara, mais complicado, eu acho que foi a Ionka. Era uma novela turca que eu fiz na Alcatel, o nome da personagem era Ionka. E ela era muito, ela tinha umas pausas, ela tinha umas quebras no meio das frases, assim. Ela falava, né, porque eu não sei, ela quebrava muito e todo final de frase ela fazia uf, 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 gente, uf, uf. Então esse foi um baita desafio, cara. Cara, dublar um personagem turco deve ser muito complicado, mano. E ela quebrava as frases por conta que ela era uma péssima atriz mesmo ou por conta do personagem? Não, ela não era uma péssima atriz, mas era um vício dela, porque depois eu fiz uma outra novela que era com a mesma atriz e ela fazia a mesma coisa. Então era um vício da atriz, mas ela para nesses personagens, pelo menos, ela era ótima. Mas ela tinha esse desafio dessas quebras que aí, cara, não tinha assim, uma frase que ia.
eu tinha que ficar achando onde é que era pausa e e quebrar a frase no meio. Isso foi bem desafiador. Russo, japonês e turco. Qual é mais difícil? Nossa, eu acho que eu já me acostumei tanto a gravar o turco que eu já não tô nem achando tão difícil. Ai, eu acho que o russo ainda. Acho que o russo ganha pra mim. No começo para você dublar, era difícil? Não turco, tô falando no comecinho da dublagem mesmo. Tá, quando Pra você mim é começou. até hoje. Sério? Vocês nunca se acostumam? Cara, eu acho que em algum momento se acostuma. Pra mim ainda é um desafio. Até porque, na verdade, assim, eu tô há 7 anos, mas eu trabalho com outras coisas também, né? Além da dublagem. Então, na verdade, eu dublo pouco, até. Perto de outras pessoas que estão mais ou menos no mesmo período que eu dublo pouco. Então, as Uhum, coisas que eu mais dublei, na verdade, até hoje foram novelas turcas. Eu gravo bastante novela turca. O que é bom, por um lado, mas ruim, uhum, por outro, porque as novelas, elas exigem que o português muito perfeito, assim, muito certinho. Então, isso acaba viciando a gente a falar tudo muito corretamente. E isso não é muito bom, né? Mas, enfim, então para mim é um desafio, assim, porque cada trabalho é uma coisa nova, né? Vão ter os seus desafios, assim. Então, para mim, é lógico que, assim, eu já não tenho a mesma dificuldade que eu tinha quando eu comecei, mas sempre tem novos desafios. Então, para mim, é sempre uma emoção. uhum. E você acha que você dublar muito novela turco pode acabar afetando você para dublar de outras línguas? Tipo assim, Ó, dublar japonês, alguma coisa? Isso pode afetar muito? outras línguas, acho que não. Não, Não? não. Porque, eu acho que não. A gente tem que estar acostumado, a gente tem que estar meio que preparado para tudo, assim, né? Uhum. Então, e a gente acaba ouvindo um pouco, não um pouco de tudo, mas sempre tem uma coisa que, sei lá, em espanhol, ou em inglês, ou é turco, então faz parte. Isso aí de mudar de língua faz parte. E, inclusive, você assiste novela turca? Tipo, você dubla muito, então você assiste? Não, na verdade eu quase não assisto novela, eu assisto muita série. Novela eu Uhum. quase não assisto. E novela turca também não, porque acho que passa só na. Eu não sei se é na Band ou se é na Record, que eu acho que passa novela turca. Band. Agora eu não lembro. Band. E essas que eu dublo, no geral, elas vão para Angola e Moçambique, que passam num canal fechado lá. Uhum. Ah, é interessante. Eu não fazia ideia que os caras gostavam de novela turca. Eu não esperava por essa. Gente, eles estão produzindo muita novela, muita, muita, muita novela. E tem umas bem boas, tem umas bem mais ou menos também, mas tem umas coisas bem boas, tem uns atores muito bons, assim. Então é bacana a gente ver a gente ter essa possibilidade também de ver o que está sendo produzido além de Brasil e Estados Unidos e, sei lá, filme francês, né? Que é coisa que Uhum. mais. Filme francês é difícil de dublar? Eu acho difícil. Eu acho difícil. Uhum. Porque tem algumas palavras que às vezes parecem com português e outras não. E tem uma coisa da boca que também é diferente. E... Mas Uhum. eu fiz pouquíssima coisa em francês. Fiz. Meu irmão, ele tava me falando ontem. Ele falou, cara, tu sabia que no francês tem muita coisa que é parecida com o português? Eu Hum. falei, você tá mentindo isso, não é É a verdade, raiz mas agora. latina, né? Tem essa, Ah, essa, sim. essa latinha ali, então tem várias palavras que a raiz é a mesma, né? Então, E isso é bem interessante até. Tipo, isso é bem interessante. Tipo, a gente tipo assim, muita língua estrangeira que pode ter muita coisa parecida com o português. tem, tem. E, Inclusive o russo. O russo tem umas palavras que são parecidas com o português. Agora eu não vou conseguir lembrar de nenhuma, né? Mas depois procura no Google. Mas tem umas coisas inusitadas. ó, aliás, você sabe algumas palavras em russo? Não sei nada. Não? Não sei. Vocês escutando não acabam meio que pegando um pouquinho algumas palavras, sabendo algumas coisas?
É a mesma coisa no inglês. Tipo, se você escuta muita coisa no inglês, você acaba sabendo inglês, né? Sim, igual no turco, com essa coisa da gente começar a gravar muito, tem algumas palavras que a gente já meio que aprende, assim. Então, alguns termos, algumas coisas, então a gente acaba até ficando um pouquinho mais fácil da gente conseguir se achar no meio ali de alguma frase, de alguma fala muito grande que a gente não entende, né, o que está sendo dito, uma palavra ou outra a gente consegue identificar porque a gente realmente vai aprendendo algumas coisas mesmo. Isso Uhum. acontece. Mano, a gente já tá ficando com quase uma hora aqui, então eu só vou te fazer uma última pergunta. Vocês veem alguma coisa, tipo assim, você vai dublar alguma coisa turca, né? Você assiste em casa aquilo para tentar treinar ou não? Nunca. Você não acha que isso ajudaria? Cara, eu acho que ia ajudar super se a gente pudesse receber o texto, se a gente pudesse Uhum. assistir. Eu acho isso seria genial, mas não tem como fazer isso, não tem tempo hábil para isso, assim. Geralmente as produções são muito veloz tudo, né? Então, e até porque também tem essa questão da confidencialidade, então eles também não podem sair distribuindo material para Uhum. todo o elenco, sei lá, né, para todo mundo. Não, mas eu tô falando, tipo assim, treinar com outros materiais, sabe? Vocês não podem fazer isso? Mas como assim? Não entendi. Treinar o quê com outros Treinar. materiais? Se é que eu também não entendi muito bem o que eu quis dizer, na verdade. Por conta que eu tava pensando agora. Eu tava pensando agora o seguinte, tá? Eu falei pra tu treinar, beleza, mas daí eu pensei, tá, mas treinar com outros materiais. Daí eu pensei, por que ela vai treinar com outros materiais? Não faz sentido nenhum. Então, é isso que eu ia perguntar. Porque porque é aquilo, né? Cada trabalho é um trabalho, então não tem muito como você treinar. É lógico que se você fizer um curso, se você for fazer isso, todo treino é válido, né? Uhum. Mas para uma obra específica, a gente treinar aquela obra não tem muito como fazer. A menos que de repente você vai fazer uma redublagem de um filme que já está no mercado. E aí você consegue assistir o filme, né, por conta, não que a pessoa vai te mandar o material, né? Mas aí você consegue já assistir e ter uma noção do que fazer, assim, isso é legal. Claro. Mano, muito obrigado por ter participado. Ah, no final do ano, eu gostaria de convidar alguns dubladores para a gente falar sobre filme de Natal. Eu queria saber se Ah, você estaria interessado. pois vamos ver, né? Ainda tem um ano pela frente, vamos ver o que Sim, acontece. claro, a gente ainda não tá nem na metade do ano. Eu tô chamando os caras para agora. Nossa. Mano, e, velho, muito obrigado Eu que por ter agradeço, feito. Lourenço, foi um prazer. Eu espero que tenha gostado, mano. Se quiser divulgar alguma coisa, pode divulgar, fique à vontade. E. Não, pode divulgar. Eu tenho, na verdade, assim, eu não sou muito ativa nas redes sociais, assim, mas eu tenho meu perfil no Instagram, que é o Paola Molinari Portfólio, que aí eu coloco algumas coisas de trabalho lá. E é isso. Então é isso, mano. Falou e boa noite. Para você também, Lourenço, obrigada pelo convite, viu? Igualmente. Tchau, tchau.